Iniciamos neste momento o painel número 1, com a temática Natureza Jurídica, Regime Híbrido e Limites de Atuação. Convidamos para presidir os trabalhos deste painel o doutor Sandroval Francisco Torres, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Convidamos ainda os expositores deste painel, o ministro Benjamin Zindler, do Tribunal de Contas da União. A doutora Fernanda Marinella, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O doutor Rodrigo Magalhães, do Conselho Federal de Contabilidade. E o doutor Gustavo Beraldo Fabrício, procurador-chefe do Conselho Federal de Farmácia. Com a palavra, o doutor Sandroval Francisco Torres, para a condução deste debate. Bom, mais uma vez aí, bom dia a todos. Na condição honrosa, né, de presidente aqui do painel número 1, a gente vai ouvir os nossos expositores em relação à natureza jurídica, regime híbrido e limites da atuação, e eu tenho certeza que todos nós aqui sairemos renovados em relação a essa temática que tange os conselhos profissionais de diversas formas. Então, com certeza, esse painel será aí um divisor de águas. Para isso, a gente inicia, então, sem mais delongas, ouvindo o excelentíssimo ministro, Dr. Benjamin Zindler, do Tribunal de Contas da União. Obrigado. Está ótimo. Obrigado. Bom dia a todos. Com muita honra que participo do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, a convite do amigo Zilmar, da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa. Saúdo os meus companheiros de painel e eu faço em nome do Dr. Sandroval, a quem agradeço a apresentação. E dizendo que eu pedi para falar primeiro, porque quando você divide o trabalho com mais expositores, você sempre se arrisca a ver o seu tema enfrentado por outro expositor, exatamente nos pontos que você queria levantar. Então, para evitar esse constrangimento, usei da prerrogativa da fila dos idosos e assumi prioritariamente a tribuna. Bem, eu vou falar sobre natureza jurídica, regime híbrido e, fundamentalmente, limite de atuação dos conselhos, principalmente no campo das licitações e contratos, que me parece um tema muito atual e que leva em consideração o fato de que nós temos uma nova lei de licitações e contratos que se impõe a toda a administração pública direta e indireta, inclusive aos conselhos, autarquias especiais, mais entes autárquicos, que devem manejar, portanto, com sabedoria essa nova lei, a 14.133. Eu, claro, introduzindo apenas o tema, digo que não se discute hoje mais no âmbito do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal de Contas da União, a natureza pública dos conselhos de fiscalização profissional. Isso foi afirmado, reafirmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ADI 1717 de DF, relatada pelo ministro Sidney Sanches, foi enfática ao declarar a inconstitucionalidade parcial da Lei 9.649/98, que pretendia delegar em parte
queria estruturar os conselhos na forma de pessoas jurídicas de direito privado, e foi colocado de forma clara que as competências dos conselhos que exercem atividade típica do Estado, dado que a fiscalização das profissões se insere no âmbito do que consta no artigo 5º, inciso 13 do texto constitucional, que garante o exercício livre de trabalho, ofício ou atividade econômica, atendidos os requisitos legais, e aí caberá ao Estado, portanto, estabelecer os requisitos legais para o exercício de trabalho, ofício ou atividade econômica. Isso, portanto, é delegado aos conselhos, e essa delegação deverá exigir que o delegatário, os conselhos, tenham natureza jurídica de direito público, administrativo, para que possam exercer essa atividade típica, a fiscalização das atividades profissionais, em benefício da corporação, mas, sem dúvida, em benefício da sociedade, que é destinatária da ação dos conselhos, para que não haja risco a bens jurídicos valiosos para o ordenamento jurídico. E também os conselhos exercem poder de polícia, que é uma atividade administrativa típica, e também tem, com as devidas adaptações, o poder de tributar, de exigir contribuições compulsórias daqueles filiados a cada um dos conselhos. No Tribunal de Contas da União, a jurisprudência nossa sempre foi no sentido de que os conselhos deveriam prestar contas ao Tribunal de Contas. Isso nasce do texto constitucional, do artigo 70, parágrafo único. Todo aquele que manuseia recursos públicos deve prestar contas da gestão dos recursos públicos ao Tribunal de Contas competente, no caso de vocês, o Tribunal de Contas da União. Nós, portanto, nos debruçamos sobre os conselhos, os consideramos nossos jurisdicionados, exigimos as prestações de contas adequadas e realizamos auditorias em que o tribunal sai da sua função estática e vai dinamicamente ao campo, ao computador, para exercer e realizar auditorias e inspeções de caráter financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional. E há uma jurisprudência muito interessante do Tribunal de Contas da União acerca dos conselhos. Eu aludo, dentre vários acórdãos, o 1925-2019, em que, numa auditoria operacional, o tribunal, fazendo uma varredura em múltiplos conselhos, chegou a conclusões interessantes, como a insuficiência da supervisão exercida pelos conselhos, a fragilidade da auditoria interna como traço característico, percebeu que poucos recursos eram realmente utilizados na atividade finalística dos conselhos, e, em alguns casos, também dado eventualmente ao porte de alguns conselhos, o número de conselheiros superava o número de fiscais. Esse tipo de auditoria de caráter operacional, ela é uma auditoria construtiva, em que nós buscamos uma interlocução com os conselhos. Desse tipo de auditoria há o surgimento de recomendações, sugestões para a melhoria da atividade finalística dos conselhos. O tribunal, portanto, é parceiro dos conselhos quando da realização de auditorias desse tipo, auditorias operacionais, de desempenho, de gestão, de governança. Eu aludo também ao acórdão 1648/2024, ministro Jonathan Jesus, mais recente, em que analisamos a transparência dos conselhos, ou seja, a ideia de publicidade, transparência é uma ideia constitucional, legal, lei do acesso à informação, de alguma forma na Lei Geral de Proteção de Dados também. E alguns dados mostraram que, por exemplo, 49 dos conselhos de fiscalização profissional analisados não publicam informações em formato aberto, dentro da ideia de transparência ativa, ou seja, não há necessidade do órgão, da entidade pública ser provocado para que ele
publique as informações necessárias de forma a dar conhecimento ao público das ações administrativas realizadas. Novamente, estamos no mundo das auditorias operacionais, da interlocução, de uma tentativa de fazer um trabalho a quatro mãos para melhorar a situação da transparência dos conselhos de fiscalização profissional. É óbvio que o tribunal, no exercício das suas competências, ele exerce diversos tipos de controle, há pelo menos 3 que se destacam: o chamado controle de cunho sancionatório, analisa a responsabilidade sancionatória dos gestores submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas. Nós também analisamos a responsabilidade de cunho ressarcitório. O tribunal tem competência para, em tomadas de conta especial, em processos de contas, imputar débito a agentes públicos no caso da ocorrência de dano ao erário. Claro, respeitado sempre o devido processo legal, o direito ao contraditório, a ampla defesa. E há também uma responsabilidade de cunho operacional, de gestão, em que, no fundo, como disse, o tribunal busca a realização de sugestões, de recomendações para a melhoria dos resultados da gestão pública. O que de mais recente ocorreu no campo da responsabilidade de cunho sancionatório, e o tribunal aplica as sanções cominadas em lei, como as multas que são aplicadas de até 100% do débito, se houver débito, ou de até de 80 e tantos mil reais quando não há débito. O tribunal pode inabilitar gestores para ocupar cargo em comissão, função de confiança por um período de 5 a 8 anos, pode declarar a inidoneidade de empresas. Pois então, no campo da responsabilidade sancionatória, surgiu a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 28, e também agora a Lei 14.133, Lei das Licitações, artigo 73, que estabeleceram que os servidores, os gestores públicos só podem ser condenados por seus atos ou opiniões no caso de dolo ou erro grosseiro. Isso significou a necessidade do tribunal reavaliar os seus processos. O tribunal passou, no caso da responsabilidade sancionatória, a exigir que os ministros, nos seus votos, motivassem, fundamentassem a responsabilização dos agentes com a demonstração do dolo ou do erro grosseiro. O dolo é, em regra, muito difícil de ser demonstrado pelo tribunal. Nós não temos a força de investigação própria, por exemplo, dos juízes penais. A nossa capacidade investigatória ela é extremamente limitada. O nosso processo tem uma formalidade acentuada. Isso significa que, no mais das vezes, nós podemos demonstrar o erro grosseiro. Surge, portanto, uma jurisprudência bem interessante do tribunal na demonstração do erro grosseiro, que seria aquele erro, de acordo com a nova jurisprudência do tribunal, que seria praticada por um homem com capacidade, com uma diligência abaixo da média. Ou seja, o nosso patamar, a nossa metodologia de análise da culpa era sempre comparar a conduta do agente com um homem médio. Agora, para fins de caracterização do erro grosseiro, a gente analisa a conduta real do mundo real com aquela que seria realizada por um homem com diligência abaixo da média. Obviamente que é a jurisprudência do tribunal que vai permitir que vocês conheçam em que caso o tribunal reconhece o erro grosseiro e em que casos ele não reconhece o erro grosseiro. Estamos falando de palavras com conceitos plurissignificativos, conceitos indeterminados. Então, é a jurisprudência do tribunal que densifica, que concretiza o erro grosseiro, a ideia do erro grosseiro. E, por certo, convido vocês a olhar a nossa jurisprudência. Também aludo ao fato de que a nossa jurisprudência está mudando. Nós, inicialmente, entendíamos que só deveríamos demonstrar dolo ou erro grosseiro na avaliação da responsabilidade sancionatória.
e não na responsabilidade ressarcitória. Ou seja, quando nós imputássemos um dano, um débito a algum gestor público, não estaríamos obrigados a demonstrar o dolo ou o erro grosseiro, ou a culpa grave. A culpa média seria suficiente para fins da responsabilização indenizatória, a fins de buscar uma indenização referente ao desfalque que foi infligido aos cofres públicos. No voto de minha relatoria, obviamente, eu fiz menção ao artigo 73 da 14.133, ao posicionamento da doutrina, e o tribunal aqueceu ao fato de que, também no caso da responsabilidade ressarcitória, era necessária a demonstração do dolo ou do erro grosseiro. E fizemos uma avaliação muito interessante do passivo de processos em que nós condenamos, em que nós imputamos débito sem a demonstração do dolo ou erro grosseiro, ou seja, qual seria o número de processos em que caberia recurso, em que nós teríamos obrigados a rever o posicionamento originário. Nós nos surpreendemos com um valor bastante razoável, plenamente possível de ser realizada essa revisão da jurisprudência, e é isso que está sendo feito, que está em curso no tribunal, pela via dos recursos. Nós estamos revendo os casos em que nós imputamos débito sem a demonstração do dolo ou do erro grosseiro. Senhores, eu quero agora chegar ao cerne da minha fala. Desde 2021, mas desde 2024, de cunho obrigatório, houve o surgimento da nova lei de licitações, a 14.133. A partir de 2024, ela é de aplicação obrigatória. Não se discute que os conselhos, como autarquias especiais que seja, estão adstritos às regras da 14.133. Ela é uma excelente lei, é uma lei complexa, com mais de 190 artigos, vai exigir dos senhores claramente um esforço de busca de maturidade na implantação da nova lei. Ela é uma lei que foi, obviamente, confeccionada pelos atores legislativos, deputados, senadores, presidente da República, mas houve, por certo, a ação de diversos burocratas, assessores no Legislativo, no Executivo, no Tribunal de Contas da União, que permitiram a formatação da lei. Ela é uma lei que busca colmatar as lacunas existentes na legislação anterior, na 866, na Lei do Pregão, no RDC. É uma lei que tem uma preocupação extremada com a fase preparatória da licitação, aquela que antecede a publicação do edital, alude a estudos técnicos preliminares, gestão de riscos, define o que é um termo de referência, um projeto básico. Ela, portanto, preenche diversas falhas da 866, ela eleva a estatura legal muitos regulamentos federais e também eleva a estatura legal muita jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Isso é um bem e um mal, como quase tudo na vida. Muitas vezes eu fico envaidecido de ver na lei quase que uma cópia de acórdão por mim relatado. Isso, ao mesmo tempo que me envaidece, me deixa preocupado, porque quando decidi, e os meus pares me acompanharam, eu jamais imaginei que eu deveria prognosticar a médio e longo prazo aquela minha decisão, ou seja, eu decidi um caso concreto para um momento atual, dentro de circunstâncias colocadas, e quem faz uma lei deve imaginar também a possibilidade de vigência indeterminada na lei, no curto, no médio e no longo prazo. Portanto, isso surpreende um pouco, mas ainda assim temos que reconhecer a capacidade técnica elevadíssima da lei, a sua consistência sistêmica, racional sistêmica. Ela também é uma lei que joga para o futuro, cria novos institutos ou institutos poucos testados, que podem ser utilizados discricionariamente pelo gestor para melhorar a situação das compras públicas do Brasil. Contratação integrada, semi-integrada, diálogo competitivo, procedimento de manifestação de interesse, contrato de eficiência, a contratação, as contratações
feitas de maneira contínua para bens e serviços, com uma ampliação extraordinária. Bem, em relação à alta administração, e aí chama a atenção dos conselhos e das autoridades hierarquicamente colocadas em postos superiores, há enormes exigências nascidas da lei. Artigo 7º, 11 e 169. O artigo 7º obriga as altas autoridades que realizem gestão por competências, que escolham servidores públicos, agentes de contratação, comissões de contratação, com os requisitos e sem os impedimentos do artigo 7º. Isso vai exigir da alta administração um cuidado especial com a gestão por competência. O artigo 11 alude às preocupações que a alta administração tem que ter em dotar o órgão de uma arquitetura adequada para que haja uma governança de contratações também adequada, implementando processos e estruturas com gestão de riscos, controles internos, para que surja um ambiente íntegro e confiável, alinhado com planejamento estratégico de longo prazo, dotando o sistema de contratações de eficiência, de efetividade e eficácia. Senhores, portanto, e também o artigo 169 obriga a alta administração em ser explicitado para que constitua um sistema de controle preventivo, educativo, que não se submeta a ritos formais, que não leve em consideração relações de custo-benefício do controle. E isso também é uma responsabilidade da alta administração. Isso significa para os senhores um cuidado todo especial no sentido de que esses altos administradores podem ser responsabilizados, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, por omissões culposas de não terem implementado os requisitos dos artigos 7º, 11 e 169. Eu chamo a atenção a forma pelo qual o tribunal vem tutelando e buscando permitir que a lei possa ser operacionalizada em todo o país. Estamos realizando auditoria, estamos analisando casos concretos, já 90 decisões do tribunal que inovam no mundo jurídico, convido vocês a dar uma olhada. Mas há inúmeras auditorias que estamos realizando no sentido exatamente de incentivar, de melhorar a implantação da nova lei na órbita federal, estadual e também municipal. Nós realizamos auditorias focando o sistema de registro de preços, os portais eletrônicos e criamos uma auditoria que mede o índice de maturidade na implantação da nova lei de licitações. Esses resultados são acórdãos que estão disponíveis aos senhores, eu sou o relator, nós tivemos preocupações, vejam que o sistema de registro de preços, por exemplo, ocupa 43% das contratações realizadas no Brasil. Vejam que a lei permite que o sistema de registro de preços possa ser realizado, inclusive, sem licitação, por meio de contratação direta, e verificamos que, em muitos casos, apesar de uma boa ideia, o sistema de registro de preços ele é utilizado com falhas, inclusive com ilicitudes, principalmente na contratação de caronas que fazem adesão à ata de registro de preços. Fizemos também uma auditoria nos portais eletrônicos que são utilizados principalmente no âmbito municipal e estadual. Há inúmeros problemas vinculados a requisitos de automação, cibernéticos, em relação ao tratamento do sigilo de dados e o respeito às normas gerais da 14.133. Procuramos separar o joio do trigo, há excelentes portais, a lei permite, artigo 175, que as licitações eletrônicas sejam realizadas em portais privados ou em portais públicos, mas esses portais privados devem se comunicar com o Portal Nacional de Contratações Públicas e devem emular exatamente a lei de licitações. E há inúmeros problemas detectados, também convido vocês a analisar as nossas decisões. E agora eu quero fechar a minha fala dizendo o seguinte: a Lei 14.133, apesar de muito detalhada, ela contém inúmeros espaços discricionários.
porque exatamente ela cria dispositivos novos, pouco testados, que podem ser utilizados com ampla discricionariedade. E aqui surge um novo direito administrativo que é praticado, inclusive, no âmbito do Tribunal de Contas da União, que é um direito administrativo funcional, que supera a visão do direito administrativo tradicional, com a ideia de princípio da legalidade estrita, superioridade do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público. Aqui a gente começa a falar, em vez de legalidade estrita, de jurisdicidade, e começamos a falar muito de vantajosidade. Ou seja, o tribunal tem, nos espaços discricionários, cada vez mais permitido que os gestores possam escolher opções que não estão vedadas em lei. Podem não estar previstas em lei, mas não estão vedadas em lei porque fazem parte, estão inseridas no âmbito desse conceito de juridicidade. Ou seja, aproximando o princípio da legalidade do mundo privado, onde vigora o princípio da preeminência da lei. Você pode fazer tudo que não é vedado em lei. Não estou dizendo que é uma aproximação absoluta, mas essa rota de chegada no sentido de aproximar o público privado está ocorrendo. Mas é necessário que, ao optar por novos caminhos discricionários, abonado pela ideia de juridicidade, que haja uma demonstração da vantajosidade de forma pragmática, consequencialística, da nova opção discricionária. Isso é exigido de uma forma clara, portanto, a motivação, a fundamentação dessa escolha. É, portanto, um convite a vocês dos conselhos que conheçam a nossa jurisprudência, percebam essa transição do direito administrativo, mais do que reclamar da submissão a 14.133, percebam os espaços de liberdade que a 14.133 confere à administração pública formal, natural e também aos conselhos, autarquias especiais. Uma enorme ampliação dos espaços de discricionariedade com uma nova visão de vantajosidade. Se a minha opção é superior, traz vantagens ao Estado, ao cidadão, às empresas, por que não adotar essa opção, desde que não vedada a lei e desde que inserida num conceito amplo de juridicidade? Então, quando a gente fala dos limites de atuação dos conselhos, eu falo que esses novos limites ainda têm os contornos indeterminados. Depende da prática, depende da inovação, depende da capacidade de gestão dos senhores. Minha palavra última é de incentivo à ocupação desses espaços de inovação. Muito obrigado. Bom, mais uma vez agradecemos ao ministro pelas palavras. Enfim, dando sequência, chamamos o nosso segundo painelista, o doutor Gustavo Beraldo Fabrício. Por favor, doutor. E o passador está aqui. Tá. Bom dia. Podia botar, por favor, a apresentação do PowerPoint? Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu quero agradecer, em nome do Conselho Federal de Farmácia, o convite feito. Quero cumprimentar todos os membros, principalmente o ministro Benjamin Ziller. Uma honra estar ao seu lado. Já assisti inúmeras palestras de Vossa Excelência.
E nós vamos fazer uma tentativa de, em 20 minutos, colocar os principais pontos que foram pedidos com base no tema, na questão do regime híbrido dos conselhos. Eu espero que ninguém depois saia daqui desesperançoso. Pelo contrário, os meus problemas são os nossos problemas. Isso a gente tem observado nas nossas reuniões mensais no Fórum dos Conselhos Profissionais. Ixi. Acho que não está. Foi. Bom, eu tenho mais ou menos não, completei mês passado 29 anos de conselho. Fico até receoso de falar isso, que deve ter gente aqui que deve ter essa idade. Mas quando eu entrei, eu confesso aos senhores que eu sequer sabia da existência, à exceção, claro, da OAB. Eu já estava terminando o mestrado, tinha passado um ano dentro do gabinete do saudoso ministro José Delgado, no STJ, quando houve um processo de seleção e eu ingressei nos quadros do Conselho de Farmácia. Isso em abril de 97, para ser mais exato. E desde então a gente tem batalhado constantemente, uma luta praticamente diária, para fazer as defesas dos conselhos, não só o nosso, mas também apoio aos demais. Eu começo a palestra dizendo que nossa legislação, nossa doutrina, se pegarmos os clássicos, praticamente ninguém também fala ou comenta sobre os conselhos profissionais. No máximo, você vai ter uma página, um parágrafo, e por vezes eles falam mais sobre a OAB. Isso já era um problema à época, que quando eu entrei eu falei, nossa, eu não tenho nem onde me recorrer. Então eu mesmo passei a adotar um procedimento próprio, que nós tínhamos também uma equipe de auditoria, eu perguntava muitas coisas para eles, eles também não tinham exatidão nas respostas. Então, eu adotei uma metodologia. Primeiro, eu passei, e já era um hábito que eu tinha anterior, de pegar o Diário Oficial, na parte que nos interessava, Diário da Justiça, Diário Oficial, e ler. Tinha uma área só específica de conselhos. E eu passei a ler não só a parte de conselhos, como o Tribunal de Contas da União, que também se remetia aos conselhos. E eu passei a até fazer uma pastinha, tirando vários acordos, decisões, para eu, primeiro, entender como é que funcionavam os conselhos, e, segundo, saber que quem nos fiscalizava, quais eram as orientações e determinações. E também, como eu já disse aqui, eu aproveitava quando tinha alguma palestra. O ministro Benjamin Zilli, eu já assisti pelo menos umas 5, e sempre é um aprendizado. E buscava por aí tendo um norte. Por quê? Como a gente sabe, os conselhos, apesar de fiscalizados pelo TCU, não estão dentro do regimento interno como um dos órgãos que podem fazer consultas ao próprio tribunal. Hoje em dia isso mudou um pouco, a gente tem um fórum que tem uma aproximação maior com o TCU, os próprios técnicos participam por vezes do nosso fórum, apresentando, né, a sua perspectiva, as suas orientações, mas na minha época não tinha nada disso. A gente tinha que se virar. Não sei se é para cá ou não. Isso, acho que é para cá. Bom, mais ou menos dos anos 2000 para cá, é que começaram a aparecer, voltou, né? Tá. Começaram a aparecer os livros falando de conselhos. A primeira obra é oriunda de um trabalho de alguns magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e a partir daí nós temos poucas obras ainda, se a gente pensar bem. Eu fiz uma lista, não sei se é exaustiva, mas eu praticamente só localizei esses livros. A maioria deles, com a devida vênia, mas a maioria deles juntam-se acórdãos, jurisprudência, pincelam um pouco sobre doutrina e praticamente discorrem sobre a legislação de cada órgão. Inclusive, dessas obras, a mais recente, eu estive num evento em Minas Gerais, há 2 anos atrás, a obra chega a avançar e entender que os conselhos teriam quase que praticamente uma natureza jurídica de direito privado, a qual sofreu muita censura por parte de alguns colegas, e eu discordei, falei que era válida aquela posição e que a gente não pode deixar de descartar qualquer linha de pensamento. E eu vou explicar adiante o motivo. Bom, então nessas obras você tem todos os termos. Por hora a gente chama de autarquias corporativas, especiais, como o ministro Gilmar colocou, é melhor usar o termo sui generis, porque é aquela coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Então, a gente adequadamente usa esse termo. Inclusive, entidades paraestatais, foi muito utilizado,
se alguém pegar e fazer um levantamento, principalmente da justiça laboral, existem, claro que antigos, já superados, mas existem muitos acórdãos oriundos do Tribunal Superior do Trabalho, em que os conselhos são classificados como entidades paraestatais. Inclusive, gostei muito que um dos organizadores seja um ministro do TST, porque, junto à Justiça do Trabalho, não sei como com os senhores, mas é o lugar que a gente tem mais tido problemas em relação a defesas das características sui generis dos conselhos. Vocês podem ver, essa gama de conceitos já mostra que a gente está num campo fértil e, ao mesmo tempo, espinhoso. Eu gosto, como eu sou mais antigo, numa das minhas andanças, uma vez eu tive que ir a São Paulo, lá perto do Fórum João Mendes, quem conhece, tem algumas ruas que tem alguns sebos. E numa dessas que eu precisei fazer uma situação junto ao fórum, como ia demorar um tempo, eu desci para explorar a área. E num desses sebos eu achei um livro do mestre José Cretela Júnior, um livro, falando sobre autarquias, coisa que a gente não acha na literatura hoje. E, nesse livro, ele discorre uma boa parte dele sobre os conselhos profissionais. Aí, finalmente, eu falei, achei um norte, uma Bíblia, algo que eu vou poder, daqui para frente, utilizar. E, de fato, tenho utilizado. E gosto muito do conceito doutrinário dele. E, a partir dali, defendo com unhas e dentes que nós, de fato, somos órgãos públicos, autarquias, destacadas e autônomas. Inclusive, se depois alguém quiser, eu acho que depois o Congresso aqui libera, né, os slides, ou se vocês precisarem da fonte e não conseguirem anotar, porque a gente tem que passar um pouquinho mais rápido. Como eu sou mais antigo, eu fiz já levantamentos de tudo sobre conselhos, desde a sua origem. Como eu entrei em 97, eu já não fiz parte do que era antes, que os conselhos eram vinculados ao Ministério do Trabalho. Infelizmente, o Gêner já foi, o Gêner é o que pode nos dar uma aula sobre toda essa parte. O que eu ouço falar é que, nessa época, inclusive, no final de cada ano, as verbas, os orçamentos dos conselhos, se não fossem gastos, eles retornavam para o Ministério do Trabalho. Então, havia, nessa época, ministro Benjamin Zilli, alguns gestores que esperavam até o final do ano, ali para outubro, falar assim, tem dinheiro em caixa? Tem. Então, nós vamos ter que correr para usar, porque senão esse dinheiro vai embora. Muitos queriam, vou dar um exemplo lá do nosso caso, houve um dirigente, quando chegava no final do ano, falou, olha, vamos pegar esse dinheiro e aproveitar e melhorar a fiscalização, adquirir uma nova frota de veículos, etc. Porém, nem tudo podia ser feito dessa maneira. Tínhamos que dizer, olha, mas para isso tem a lei de licitações. A gente não pode simplesmente chegar lá e querer adquirir. E a gente sabe, temos experiências próprias, nossos gestores, eles advêm de várias áreas. Uns conhecem bem a área pública, mas muitos deles são da área privada. Querem imediatismo, eficiência, para ontem. E muitas vezes nós temos que dizer, não é bem assim que as coisas funcionam. Ah, mas eu vejo um lugar tal X fazendo. Infelizmente, não vamos adotar exemplos de outros. Nós temos que andar por nossa conta e verificar uma legislação que, por vezes, muda. Ou o entendimento, por vezes, muda. Eu já tive queixas, e é natural que isso aconteça, de advogados falando, poxa, por vezes a nossa capacidade técnica é colocada em dúvida. Porque a gente fala uma coisa, mas daqui a um mês é outra. Isso é normal quando a gente está dentro de âmbito de conselhos. Se vocês têm isso, saibam que não estão sozinhos. Esse resumo histórico ele deixa bem claro como os conselhos eles foram se desgarrando do poder público original. Inclusive, eu coloquei uma curiosidade que nós estávamos, as nossas publicações, vinculadas ao Ministério do Trabalho. Uma hora criaram um campo, entidades fiscalizadoras, e agora, há pouco tempo atrás, a imprensa nacional queria retirar esse título. O Fórum dos Conselhos Federais que teve batalha falou, olha, esse título não pode ser retirado. A gente precisa ainda fazer publicações e ter um campo destacado somente para os conselhos. Eu tenho um levantamento histórico, e como eu vi que havia a participação do ministro Gilmar, eu fiz um levantamento dentro do Supremo Tribunal Federal, não sozinho, me ajudou muito nessa tarefa
um colega, que é o advogado do Conselho de Medicina Veterinária, doutor Silston. Nós fizemos um levantamento histórico exaustivo, difícil, mas nós identificamos decisões da década de 50 referente aos conselhos profissionais, e sempre naquela linha que desembocou na ADIM 1717, que os conselhos devem ser tratados como autarquias distintas, mas sempre mantendo o caráter de direito público. O que nos parece simples, eu digo isso hoje, mas amanhã pode ser que mude, pode ser que venha uma lei, uma medida provisória, ou até mesmo que nós já vivenciamos, que foi a PEC. Então, as características dos conselhos são mantidas, pelo menos até hoje a gente tem êxito, na maioria das vezes, na defesa, dizendo que são desvinculados do Estado, temos autonomia, temos independência funcional, nós só temos as anuidades para nos manter, não recebemos orçamento algum, e, recentemente, como é conhecimento de todos, o Tribunal de Contas deu uma atenção especial para nós e começou a realizar os relatórios de fiscalização orientativos, o FOC, né, como muita gente chama, e até há pouco tempo houve uma determinação de que até poderíamos sair dessa fiscalização do próprio tribunal e ir para a CGU. E eu participei, ocorrendo 2 reuniões, eu só participei da segunda, junto da Casa Civil, havia a pessoa responsável, membro da AGU, um membro da Fazenda Nacional, e na reunião ficou claro, acho que o doutor Rodrigo estava presente, ficou claro que eles não sabiam o que fazer, porque foi uma determinação de algo que eles não tinham até então conhecimento. E a última reunião, essa segunda reunião, ela foi em maio de 2025. Então, nós já estamos aí completando 1 ano, e até agora nós ainda não obtivemos qualquer resposta por parte da Casa Civil. Eu consegui mandar o material a pedido deles, mandei todo o material que eu dispunha sobre conselhos, de maneira resumida, para que eles tivessem mais ou menos aonde ter um norte para começar. Então, estamos aí mais ou menos 1 ano no aguardo desse posicionamento. Eu estou apanhando um pouquinho aqui, desculpa, tá? O ministro comentou hoje de manhã, mais cedo, sobre a questão, e eu vou entrar nos temas polêmicos, para finalizar, sobre a questão, agora está decidido que os conselhos se submetem ao regime seletista. Ponto e vírgula. Eu acho que sempre que for falar de conselho tem que ter um ponto e vírgula ao final. Não sei quanto aos senhores, mas durante esse período todo, sempre se discutiu se os conselhos deviam ser seletistas, 8.112, servidor público estatutário ou empregado público. Essa decisão só vem em 2020. Então, até 2020, muita coisa aconteceu. Nós, por exemplo, dar o nosso exemplo, temos alguns regionais hoje que temos funcionários 8.112. Outros seletistas, maioria seletistas, mas eu tenho casos ainda de 812, que a gente ainda vai ver como vai operacionalizar, que, em tese, eles terão direito à aposentadoria integral, etc., e todos os benefícios do referido diploma. Melhorou? Melhorou. Nesses casos aqui, nós, não sei se todos estavam a par, corrimos um risco, porque, além dessas ações todas que desembocaram no Supremo, havia também uma representação da Procuradoria da República à época, em que se pedia a aplicação da 812 e se pedia que todos os empregados, inclusive aqueles que se submeteram a um rígido concurso público, seletistas, todos fossem desligados, como se passasse uma borracha e os conselhos começassem a implementar um novo regime, e a partir dali, zerando. Algo bastante impensável, mas havia esse risco, essa ação estava em trâmite. Graças a Deus, o bom senso do STF, nós conseguimos pacificar um dos pontos, mas ainda temos esses casos pincelados e soltos. Outro problema que nós tivemos é a questão do precatório. Por que a gente não entrou na questão do precatório? Até então, já tinha vários processos em que nós utilizávamos esse tipo de procedimento, mas o Supremo falou, olha, nesse caso aqui não. Isso gera certa insegurança jurídica, que uma hora é, uma hora não é. Uma hora você pode, uma hora você não pode. Nós pagamos custas processuais,
Agora, por exemplo, aqui no Tribunal Regional da 10ª Região, do TRT, via de regra, os juízes de primeira instância, quando sentenciam, eles mandam aplicar aos conselhos o decreto 779, dizendo, olha, vocês não pagam custas. Mas a gente já sabe, no âmbito da justiça laboral, a gente tem que ter muita cautela, porque muitas vezes as coisas são preclusas, a gente sempre faz o depósito recursal e recolhe as custas. Porque chega no TRT, a primeira coisa que o desembargador relator pede é junte-se o pagamento das custas, depósito sob pena de deserto e arquivamento do processo. Então, a gente sempre faz isso, mas até hoje não foi definido. Ainda existem juízes que continuam dizendo, olha, vocês não precisam recolher, podem recorrer à vontade. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para não... Eu gostaria de tocar um pouco mais nesse ponto, por isso que eu falo, aqui a gente está falando de um assunto, de uma área que pode ser que esteja pacificada. Não sei se todos aí que estavam já em conselhos, em 2019, quando surgiu a PEC 108, que foi, na verdade, né, praticamente uma bomba atômica em cima de todos. Uns deuses acuda porque ninguém sabia o motivo e de onde saiu. Curiosamente, eu nunca fui envolvido com eleições de conselho, de OAB. No ano anterior, uma chapa, apesar de eu ter amigo até próximo que já foi presidente, uma chapa teve, pela primeira vez na história, dentro do nosso conselho, se apresentando, mostrando as propostas, e ele, o candidato muito interessado, poxa, eu queria saber mais dessa situação dos advogados, entre aspas, públicos ou procuradores, essa situação de vocês, que é um pouco indefinida, mas vocês têm registro na OAB. Esse candidato logrou êxito. E o primeiro ponto, eu falei, o senhor poderia criar uma comissão de advogados de conselhos e ordens? E ele acatou a ideia. Então, não quero vender aqui minha imagem, mas eu fui o primeiro presidente, porque a ideia foi minha. Juntei alguns colegas aí de conselhos diversos, nós criamos a primeira comissão. Uma comissão que estava entre 200 comissões. Ele mal olhou e falou, tá bom, assine aqui e está pronto. A PEC surgiu, justamente depois que a nossa comissão foi criada. E ele, um dia, até foi numa das nossas reuniões e falou assim, nossa, eu nem sabia exatamente que comissão é essa, eu estou vendo que agora vocês são componentes da comissão mais importante que tem dentro dessa ordem, porque a PEC quer mudar, desestruturar toda a situação, incluindo a OAB, que até então eram os conselhos e a OAB do lado. Na PEC não, botou todo mundo junto. A gente fez um trabalho na época, um parecer, apresentamos, ele levou ao Conselho Federal da OAB e, nesse mesmo período, nós tivemos uma reunião dentro da Casa Civil. Foi uma reunião tensa, infelizmente, alguns, naturalmente, até alguns gestores se exaltaram, mas eu aproveitei a confusão e fui para um canto e chamei o responsável por ter escrito a PEC. E nessa reunião haviam também representantes de várias áreas do Poder Executivo. Eu falei, poxa, por que vocês tiveram essa ideia? De onde surgiu? Ele falou, olha, não tem nada a ver, como estão ventilando aí, de questão política. São 2 pontos. Até então não se definiu se era 812 CLT. Então, o governo federal, que já está com o orçamento mais que apertado, nós não queremos, do nada, de repente, vocês se tornarem uma despesa adicional para o governo federal. Vocês passaram a ser 812 e a gente vai ter que dar um jeito de ajudar. Nós não queremos isso. Então, eles temiam essa situação. E o segundo ponto, que aí eu já discordei, mas existe, ele falou, olha, vocês conselhos brigam demais entre si. Atrapalham muito as nossas políticas públicas, porque a gente lança uma situação, vem um conselho A dizendo, olha, mas essa área aí não pode ser feita pelo outro. Ah, mas essa área aqui tem que ser assim, assim, assado. Foram os 2 motivos, pelo menos, que ele me deu à época. Eu até me senti mais satisfeito, apesar da redação, óbvio, da PEC, transformar os conselhos de uma maneira radical. A única coisa que me dava prazer é que os conselhos iam ter status constitucional. Isso era ser bom. Onde vocês estão lá? Na Constituição. Graças a Deus, a PEC não foi adiante, inclusive foi por causa de decurso de prazo, não foi nem por votação. Durante a PEC, a gente fez alguns estudos, pegamos decisões do Supremo, falando sobre o papel das profissões, dos conselhos, em que parte você podia ou não mudar a Constituição. E
uma coisa, quando a gente teve que estudar PEC, alguns assuntos vieram à tona. Primeiro deles, se vocês bem lembram, e hoje é o que está valendo, a questão da aplicação do regime seletista no âmbito dos conselhos. Ocorreu anteriormente a edição de uma lei sobre as agências reguladoras, que, na origem, as agências reguladoras e outros órgãos seriam regidos pelo regime seletista. Houve uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, chegou a ter uma decisão do ministro Marco Aurélio, só que essa ADIM não foi adiante, porque a lei foi mudada, então ela perdeu o objeto. Mas o ministro Marco Aurélio deu uma decisão, um parecer, praticamente, que chamou muita atenção. Ele diz, olha, é incongruente você ter um regime seletista dentro de um órgão que tem poder de polícia. Por quê? Por causa das questões que estão dentro da CLT de subordinação, de que o empregado está subordinado ao seu patrão. O obreiro tem que obedecer o que o patrão manda. Isso é inviável e pode acarretar em nulidade, em vício do exercício efetivo do poder de polícia. É um ponto que até hoje não foi devidamente explorado, mas eu chamo a atenção dos senhores, que é um dos temas nossos polêmicos dessa nossa questão híbrida. Outro problema foi a questão, vamos privatizar. Não, mas não pode privatizar. A maior bandeira nossa era, olha, poder de polícia só órgãos públicos, só pessoas juízes de direito público. Poder de polícia não pode ser delegado. Até então, essa era a nossa bandeira. Mas eu lembrei, inclusive esse mesmo colega do Conselho da Medicina Veterinária falou, você já viu um acordo que tem lá no STJ sobre tal assunto? E ele me apresentou. Esse acordo dependia de análise do Supremo. E uma vez, antes até da pandemia, então ainda era 2019, o então ministro André Luiz comentou sobre esse acórdão. E eu fui buscar. Inclusive, na hora do nosso texto, só tinha essa decisão do STJ, mas o Supremo referendou. É uma decisão, apesar de parecer, mas isso não vai se aplicar nunca aos conselhos, espera lá. É uma decisão que diz o seguinte, como era uma ação questionando esses radares eletrônicos, né, que são explorados por empresas privadas, se seria constitucional ou não uma empresa, apesar de, no caso aqui, era uma empresa pública, mas tinha uma parte de capital privado, teria legitimidade para ficar fiscalizando, exercendo poder de polícia com esses radares eletrônicos. E eles acharam uma saída. Eles dividiram o processo de fiscalização em 4 partes. E eles falaram, 2 dessas partes, que é justamente o procedimento, podem ser delegados a terceiros, podem ser, entre aspas, feitos por pessoas de direito privado. Só a parte de legislação e julgamento, isso é indelegável, isso tem que ser feito pelo órgão público. Mas abriu uma brecha de que haveria possibilidade, e nós até pensamos na hora, então quer dizer que a gente vai poder contratar fiscal terceirizado? Usar uma empresa para que ela faça a fiscalização por nós, a gente se restringe à legislação que nós temos, uma normatização talvez por resolução, se for necessário, é o julgamento pelos conselheiros que são eleitos pela própria categoria. Isso abriu um sinal, nos deixou bastante preocupados. Eu acho que eu já passei um pouquinho do tempo, vou encerrar. Só para finalizar, relembrando o próprio Tribunal de Contas da União, o último acordo é o 453 de 2023, que ele tem pedido os relatórios de gestão. Dentro do relatório de gestão, a gente agora tem que preencher dados, é um programa criado por eles próprios. Só que a gente chama atenção, um detalhe nessa situação, é de que esses relatórios muitas vezes são quantitativos, e muitas vezes eles não percebem a situação qualitativa. Isso, para a gente, deveria, talvez, ter aí um novo enfoque. E, por fim, como é tema polêmico também, não sei se alguns aqui enfrentam essa situação, mas alguns conselhos resolveram, preocupados, porque a questão do ensino hoje, graduação, é uma situação complicada. Não falo nem por nós. Há 2 acordos do Tribunal de Contas, um de 2018 e outro de 2023, em que eles fizeram uma auditoria no Ministério da Educação, e eles verificaram que o Ministério da Educação não está avaliando adequadamente os cursos superiores que estão sendo ofertados. Com a pandemia, a questão do ensino à distância, o EAD, ganhou muita força. Alguns conselhos resolveram editar resoluções, proibindo o registro de um profissional que viesse desses cursos irregulares ou que não tivesse ali uma nota, uma avaliação adequada do MEC.
O nosso nem isso fez, nós fizemos um ofício interno, alertando os nossos órgãos regionais que tivessem cuidado, quando, assim como os diplomas falsos, tivessem cuidado quando aparecessem alunos egressos de alguns cursos que não são bem avaliados. Lamentavelmente, vários conselhos foram denunciados no CAD. Saímos totalmente do foco. Até então, ninguém tinha imaginado que o CAD poderia nos fiscalizar. Até o Gênio me perguntou isso. E lá no CAD, nós estamos sendo sequencialmente punidos por prática anticoncorrencial. Apesar do nosso interesse, não é isso. A gente está preocupado de um dentista fazer um curso EAD 100%. Como é que ele vai poder atuar? Um enfermeiro, um arquiteto, um engenheiro, farmacêutico? Essa é a nossa preocupação, cursos. Inclusive, paralelamente, pedimos ao Ministério Público Federal para adotar providência. Foi feita uma ação em Goiás, houve uma liminar, mas depois veio um novo decreto tentando regulamentar essa situação que não regulamentou de maneira adequada e extinguiu a ação. Mas nós também tivemos esse tema polêmico, envolvendo os conselhos, creio que nem todos talvez saibam, mas são vários. Um ou outro, inclusive, logrou êxito judicialmente, mas nós temos essa situação, esse viés também. E acredito eu que aqui tem mais ou menos o Gênio me passou esse dado, né? 531 conselhos federais. Eu uso esse termo porque eu tive um estagiário muito bom, um aluno da UNB. Primeiro ele falava assim, doutor, esse negócio de conselho parece fio de escapado, né? Eu não entendi nada, porque ele falou, como assim fio de escapado? Você não sabe se está ligado com energia ou não. Você vai lá e toca para ver se vai tomar choque. Aí eu achei interessante a visão dele, que ele via eu fazendo as coisas, comentando, mas agora pode isso, não pode aquilo. E ele me veio com essa expressão. Depois ele soltou, como aluno estudioso, olha, eu achei essa expressão em latim que diz tudo sobre o seu trabalho, o trabalho dos conselhos, ad Augusta per Augusta. Nós temos que ralar bastante para conseguir êxitos, né, vitórias aí no âmbito dos conselhos. Eu queria deixar, por fim, essa mensagem. Existem outros temas ainda polêmicos, mas eu vou finalizar, porque eu acho que eu já passei mais de 30 minutos aqui. Obrigado. Bom, dando sequência, chamo então o Dr. Rodrigo Magalhães para que faça a sua explanação. Bom dia a todos. Gostaria de pedir a organização aí para colocar o slide aí, por favor. Enquanto isso, quero cumprimentar inicialmente, agradecer o convite da organização, do Dr. Gilmar, para o honroso convite para participar desse painel. Cumprimento especial ao ministro Benjamin Zinlen, a quem eu cumprimento os demais panelistas. Um cumprimento especial ao meu dileto amigo, Dr. Ângelo Bozeto, do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, a quem eu cumprimento os demais presidentes, funcionários, conselheiros e os demais participantes dessa manhã. Falar de regime híbrido é um desafio. Desafio porque, primeiro, nós não vamos repetir o que foi dito, os pontos especiais em relação à situação dos conselhos. Essa situação do regime híbrido ele foi muito caro para nós. E volto à década de 30, na criação dos conselhos, onde vivemos uma total estabilidade dos conselhos, até hoje, construído a sua natureza jurídica, segundo a palavra do ministro Gilmar Mendes, ao longo do tempo. Entidades híbridas que têm situações de peculiaridades e que muitas vezes não são observadas. Essas observações é que eu trago aqui uma reflexão do passado, do presente e do futuro. Para lá. Vou falar do passado, do presente e do futuro. No passado, temos a situação da criação dos conselhos em 1930,
Depois, o fim da supervisão ministerial, que ele era supervisionado aos ministérios, lá em 86. Depois, 1998, a tentativa de privatização, que está lá na 9649, dizendo que os conselhos eram privados. E depois, a ADI 1717, em 2003. Notam, senhores, a instabilidade que vinha de definir a personalidade jurídica dessas entidades por muitos anos. Isso causava uma instabilidade jurídica não só dos gestores, não só dos assessores jurídicos, mas principalmente de encaixar essas entidades no aspecto do direito público. E aí, em 2003, a ADI 1717 corrige essa situação, dando natureza pública aos conselhos por uma decisão lá do Supremo. E aí ficou consignado que os conselhos são de direito público. Então, a natureza jurídica trouxe problemas enormes. Depois veio o regime de pessoal. É só para ilustrar o problema que nós enfrentávamos diariamente nos conselhos. Natureza jurídica que não sabia se era de direito público ou de direito privado. Depois veio a questão do regime de pessoal. O regime de pessoal, ele traz questões relacionadas ao CLT e questões relacionadas ao 8.112, que já foi dito aqui, corrigido lá em 2020. Depois, não menos importante, as anuidades. Nós sabemos que enfrentamos situações de anuidades, lá da 6994, lá em 82, que o valor fixado era o FII, para aqueles mais antigos. Depois, pós a ADI 1717, a controvérsia se fixa por resolução ou não. Não está passando aqui para vocês acompanharem. Então, já falei da questão do passado. Regime de pessoal e agora as anuidades. As anuidades na Lei 11.000, que veio permitindo que os conselhos fixem o valor da sua anuidade. E depois a 12.514, em 2011, que aí sim consolidou a possibilidade dos conselhos fixarem. Notem, senhores, que a todo momento estamos falando em princípios. Princípios da administração pública que deve ser aplicada às entidades de conselhos. É a única situação que nós temos para gerir uma entidade como conselho. Uma entidade híbrida, sui generis, eu não gosto dessa terminologia, acho muito chique e pouco produtiva. Na verdade, os conselhos são entidades autarquias diferenciadas por toda essa conotação que nós temos vivenciado. E aí, os princípios, mais uma vez, estão gerindo esses conselhos. Gerindo por quê? Nós temos a Lei 14.133, que ela não tem legislação dizendo que o Conselho tem que aplicar a Lei 14.133. Realizar concurso, demitir por processo administrativo, lei de acesso à informação, 60% dos cargos, prestação de contas ao Tribunal de Contas, governança, gestão de risco e compliance. Tudo isso está inserido no campo do princípio da administração pública. Não tem legislação específica dizendo que os conselhos têm que seguir a lei de licitação, não tem. Princípios da administração pública. Natureza autárquica, definido lá no ADI 1717, e aí nós ficamos afetos aos princípios da administração pública, que é, na verdade, o que tem que acontecer. Essa natureza privada que muito circulou, então a natureza privada, ela não se encaixa no modelo de conselho de profissão regulamentada, porque, de fato, tem poder de polícia, a anuidade é tributo, né? Então, fiscaliza o exercício da profissão em defesa da sociedade. Isso ainda é muito difícil convencer gestores que chegam e entram, que conselho é sindicato, que quer fazer a gestão para o profissional.
A gestão ela tem que ser para a administração pública, com os princípios da administração pública, e em benefício da sociedade. Então é preciso fazer uma reflexão mais aprofundada nesse contexto, para a gente afastar de uma vez por toda essa natureza privada. E aí estamos afetos aos princípios, e aqui eu faço uma pausa e abri um parêntese. Ora, se nós estamos vivendo às custas dos princípios, que é o que nós temos, e no direito isso aí é muito positivo, nós temos também que buscar a análise do Tribunal de Contas também baseada nos princípios. Aqui quero elogiar o Acordo 1925 de 2019, que é um marco importante para os conselhos. Embora a pesquisa traga algumas questões distorcidas, é natural, os conselhos ficaram muitos anos sem a fiscalização efetiva do Tribunal de Contas, e isso contaminou os conselhos, mas aqueles que pensavam que são de natureza privada, gestores que chegavam e faziam do conselho uma situação relacionada mais ao sindicato. Então, essa vacância do Tribunal de Contas, ela fez com que os conselhos avançassem de uma forma ou de outra, buscando muitas vezes o princípio que eu gosto de falar, ministro, é o princípio da conveniência. Quando é favorável, eu utilizo o princípio da administração pública. Quando é desfavorável, eu utilizo a questão de privada. E isso contaminou, como eu disse, a gestão dos conselhos. Aí veio 2019, o Acordo 1925. Excelente acordo. Quero elogiar o Tribunal de Contas pelo Acordo 1925, que realmente está fazendo um divisor sobre o que o Conselho pode fazer ou o que o Conselho tem de princípio para ser utilizado na sua gestão e qual é o papel do Tribunal de Contas. Ele precisa de um retrato dos conselhos justamente para ele criar situações que possam ser conduzidas de uma forma mais adequada. E, olha, adequado orientativa e não de penalidade. É o que o tribunal tem feito. Orientar, definir determinadas questões, determinados parâmetros, para que os conselhos possam se adaptar. Também elogio o Acordo 1237, o 1925 trouxe algumas conotações que precisaram ser corrigidas. Evidente que alguns técnicos do Tribunal de Contas não entendem a prática do dia a dia dos conselhos, né, que é peculiar. Né? Nós que estamos lá há 26 anos, do que é o meu caso, não entendemos ainda, imagina um técnico do Tribunal de Contas. Então, tem essas situações que precisam ser corrigidas. E foi corrigida no 1237. Alguns conceitos equivocados que, reavaliando melhor, fizeram a mudança. E aí vem a situação que nós estamos falando só em princípios. E aí eu peço o Vênia para fazer um destaque no Acordo 369 de 2023, onde o TCU diz que a vedação à remissão está sem lei específica, proibindo os conselhos de fazer a remissão sem lei específica. Ora, os conselhos, se for buscar uma lei para fazer uma remissão, é melhor fechar. Porque, olha a situação, todas essas situações de licitação, contratação, lei de acesso à informação, tudo está baseado em princípio. Por que precisamos de uma lei para remissão? A remissão que nós fizemos lá na contabilidade é a cópia da remissão do Código Tributário Nacional. Não seria muito mais simples seguir esses princípios? Ou buscar uma lei? Então tem que buscar uma lei para licitação, buscar uma lei para lei de acesso à informação, buscar a lei para contratação, lei para concurso, e nós não temos. Então o que nós temos são os princípios. E por que o Tribunal de Contas diz temos que ter uma lei para remissão? E outro acordo que eu faço destaque é o Refis, que está lá no 32, o acordo de 2026, dizendo também que nós temos que ter lei para fazer o Refis. Nós temos aí planos de arrecadação dos conselhos, porque sabemos muito bem, o conselho vive da anuidade. E aí, mais uma vez, vem dizendo que eu não posso conceder o Refis. Ora, se nós analisarmos o Refis da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Refis do Conselho ele não integra ou não interage com a situação do principal. Ele fica em multa e juros.
E aí, da Procuradoria da Fazenda, ele entra no principal. O que nós queremos é a possibilidade de conciliação, de permitir desconto de multa e juros, sem mexer no principal, diferente do que a AGU faz, do que a PGFN faz, somente para negociar administrativamente. Então, mais uma vez, estamos vivenciando de princípios e um acordo dizendo que eu tenho que ter lei. E aí tem outras conotações que são 60% de cargos em comissão. Ora, se os conselhos são um regime híbrido, diferenciado, sui generis, corporativo, não importa, ele tem uma conotação diferente. Quando eu tenho um acordo do Tribunal de Contas que ele diz que eu tenho que seguir os 60% que está na lei, os 60% que está na lei é para a autarquia pura. Não é para os conselhos. Os conselhos, como disse o ministro Gilmar, têm conotações diferenciadas. É preciso haver uma flexibilização em relação a essas situações. Permitir que a 1433 faça nos conselhos, e isso eu vou falar no futuro, quais são os encaminhamentos que nós podemos fazer, junto com o Tribunal de Contas, fazer o Tribunal de Contas entender que tem gente técnica, tem gente boa, tem gestores honestos, ímprobos, que estão fazendo o melhor dentro dos seus conselhos. Então, nós queremos aproximar do Tribunal de Contas, que é uma proposição minha para o futuro, depois eu vou falar, e aproximar do Tribunal de Contas em relação a essa situação, de buscar os princípios da administração pública e a flexibilização. E aí, senhores, nós temos lá o Tribunal de Contas, no 1925, diz que tem que fazer uma forma de arrecadação. Programas de arrecadação para os conselhos para que diminuir a inadimplência. Ok. Aí nós temos princípios, vem uma lei dizendo refis só princípio, remissão só por lei. E aí vem uma resolução do CNJ 547, dizendo que só posso executar acima de 10 mil. Olha o cenário que se desenha. O Conselho segue os princípios da administração pública, os acordos dizendo que eu tenho que ter lei para determinadas coisas, e vem uma resolução do CNJ e diz que os conselhos só podem executar acima de 10 mil. Por resolução, no mínimo por lei. Então você percebe como é que a gente patina em determinadas questões? O CNJ dizer que só pode executar a partir de 10 mil. Ora, as anuidades de execução já estão lá na 12.514. Eram 4 anuidades para executar, já houve o esvaziamento do judiciário. Depois alteraram a lei e colocaram 5 anuidades. E aí, 5 anuidades, hoje, calculando R$500, vai dar R$3.000, R$3.500, R$4.000. E aí ele vem e diz, só pode executar 10 mil. E o plano de arrecadação? Dessa forma, os conselhos vão morrer por inanição, porque não tem dinheiro da União. Eles vivem da sua anuidade. E o que tem acontecido é a dificuldade cada vez mais dos conselhos arrecadarem. Então, é preciso que a gente possa uniformizar isso. Conselho, autarquia, regime híbrido, segue os princípios, e os princípios têm que ser aplicados. Se pedir lei, não conseguimos fazer nada. Não há possibilidade de se aprovar uma lei. E aí vem a resolução do CNJ e aplica como se fosse lei para os conselhos. Quero citar também o Banco do Brasil, que fala da questão do acordo 1207, da questão da possibilidade de terceirizar. Aí uma demonstração do Tribunal de Contas em permitir essa natureza híbrida dos conselhos. Terceirizar a sua cobrança, utilizando os bancos. Só que, vamos analisar. Se eu não posso fazer um refis porque eu não tenho lei, se o princípio da administração pública, eu também não posso fazer essa questão da remissão porque eu também não tenho lei. Eu preciso fazer programas de arrecadação. O CNJ vem e diz, olha, você só pode até 10 mil. E esse acordo está dizendo, você pode terceirizar. Um raciocínio simples, uma terceirização para o Banco do Brasil, sabe quanto que ele cobra do valor para arrecadar, percentual em cima da sua arrecadação? 20% a 30%, 29% que ele cobra. Ora, não seria melhor, ao invés de eu passar isso para o Banco Brasil, perder uma receita de 29% daquilo que eu estou arrecadando, permitir um refis
e um refis equilibrado, evidentemente, permitir uma remissão com base no Código Tributário Nacional, aí eu terceirizo, numa visão geral da sua natureza híbrida, e fica por isso mesmo. Não pode buscar a questão da arrecadação, e aí tem a permissão de passar para os bancos. E a diária. A diária também, o recém-acordo 1099, ele trouxe conotações relacionadas à situação da diária. A diária, o TCU já flexibilizava no passado. Flexibilizava, regime híbrido, conselho, princípios. Ok? Ok. Então, flexibilização para a diária. O que nós estamos passando no momento, e aí já caminhando para o encerramento, eu nem passei aqui, por favor, pode passar. Já falei dos acordos. Mais um, por favor. Pronto. Já encaminhando, é que é o seguinte, o Conselho hoje, os conselhos estão vivenciando um momento de mudança. É preciso redesenhar essas instituições. Porque, olha só, imagine que é o seguinte, as lideranças dos conselhos, em tese, são os profissionais mais bem-sucedidos, que mais representam a instituição. E aí, quando ele sai do seu escritório, quando ele sai da sua clínica, da sua empresa de engenharia, ele sai para fazer gestão numa entidade que tem milhões em caixa, colocando o seu CPF em risco para poder fazer um serviço, um trabalho honorífico. Não, nós precisamos profissionalizar a gestão. Nós queremos gestores que façam governança, está aí. Governança é compliance. E a governança só faz com profissionalismo. Nós não podemos já trazer uma conotação amadora. E para isso, eu quero dizer, nós temos que remunerar o conselheiro. E isso não é invenção do Rodrigo, não. Está lá no 1925, que um técnico falou e eu nem sabia que estava lá e eu venho defendendo essas questões. Muitos acham que eu sou meio desequilibrado. Mas não é. Nós precisamos remunerar. Por quê? Porque a gestão ela tem que ser profissionalizada. Então, nós temos na contabilidade 27 conselheiros. Rodrigo, como é que nós vamos remunerar isso aí? Rapidamente. Nós vamos baixar para 11. Por quê? Porque a prestação vai ser lá terça, quarta e quinta, vai ter sessões. Se o Tribunal de Contas e o Supremo dá conta de 11 ministros para o Brasil inteiro, por que um conselho não poderia ter 11 conselheiros lá, remunerados? Uma gestão profissional. Porque senão vai haver um esvaziamento dessas entidades. Esse serviço da caridade, faz caridade dando sopa, entregando cesta básica, agora caridade para o conselho, para eu sair do meu escritório, um profissional de elite, para poder tirar do meu bolso e pagar uma diária. Então, é preciso fazer essa reflexão, porque é um momento de mudança. Nós precisamos fazer essa revisão. E outro ponto que eu quero fazer, que eu já estou entrando no futuro, que são as propostas. Remunerar o conselheiro, há espaço, está lá no 1925, não sou só eu que sou desequilibrado, e aí está lá no 19, um técnico lá deu uma luz e falou, cara, é possível. Pronto, vamos fazer. Conselheiro diretor, não todos os conselheiros. Talvez o conselheiro diretor que está lá na gestão, para que ele possa sair do trabalho dele e ser remunerado. E aí outra questão, as consultas ao Tribunal de Contas. Precisamos, ministro Benjamin, de um contato no Tribunal de Contas, para que a gente possa fazer um grupo de trabalho para levar para os técnicos do Tribunal de Contas a realidade. Quando você está discutindo lá, fazendo o seu voto, fazendo a sua construção, tem peculiaridades que a gente precisa ajudar. Porque não sai um acordo disforme, um acordo que talvez não está de acordo com a realidade da gestão. E aí, nós temos também a possibilidade de fazer uma construção antes do julgado, uma construção normativa. Como disse o ministro Gilmar Mendes, reflexões, e um modelo que se adequa à realidade dos conselhos. Caso contrário, nós seremos autarquias como outra qualquer. Um conselho lá do Acre, que tem 5 funcionários, não consegue aplicar a 1473. E aí eu entro com a outra proposta para finalizar. A proposta nossa é de fazer a regulamentação da 1433. Vamos regulamentar ela sem nos afastar dos princípios. Tudo que eu estou falando é com o princípio da administração pública, que me parece que é a base e a espinha dorsal dos conselhos. Então, vamos fazer essa regulamentação
para atender, sem se afastar dos princípios, a questão de conselhos pequenos. Nós temos lá no Amapá, tem 5 funcionários, aí a 1473 quer o quê? Ela quer que tenha fiscal de contrato, gestor de contrato, não sei o quê, PAD, não sei o quê. Tá. Cara, não tem gente para isso, não. Então, nós precisamos de adotar, sem ferir, evidentemente, a concorrência, a possibilidade, os municípios já estão fazendo. Não é nenhuma invenção. Vamos regulamentar uma norma para a flexibilização dos conselhos daqueles que querem. O Conselho Federal de Contabilidade não precisa, o Conselho tem 120 funcionários. A AGU tem milhões de funcionários, a 1473 se aplica exatamente. Agora, nós precisamos de fazer uma adaptação e uma flexibilização nessa situação. Então, revisão de modelo, que seria talvez a remuneração dos conselheiros, as consultas ao Tribunal de Contas, para que a gente possa aproximar do Tribunal de Contas e mostrar para ele que nós estamos dispostos a fazer gestão mais tranquila, mais transparente e com governança. Porque é bom para o TCU e é bom para nós. Nós que estamos orientando o gestor já tem uma estrutura montada com base nos princípios. Qualquer correção, desvio disso aí, o TCU está lá. Mas querer que o Conselho se aplique à situação do percentual, esse acordo mesmo que fala dos 60%, lá dos cargos comissionados, o ministro Dino, do Supremo Tribunal Federal, na DI 5777, ele diz que 50% me parece bastante razoável, principalmente porque a Constituição não fixou percentual. Agora, e os conselhos? Nós queremos uma flexibilização, 40, 45, 50, dentro da especificidade. Sai um contador lá, que ele saiu, só tem um, aí eu vou abrir um concurso para um contador? O Tribunal de Contas, numa sessão lá, disse assim, ministro, quanto tempo demora para o TCU fazer um concurso? 90 dias. Cara, 90 dias no Tribunal de Contas, você imagina o conselho. É 6 meses, 1 ano para abrir um concurso. Então, aí tem que ter essa visão da flexibilização. Pode passar aí, por favor. Então, finalizando, conselhos profissionais não são entidades corporativas privadas, nem autarquias tradicionais comuns. Autonomia institucional diferenciada, submissão aos princípios constitucionais da administração pública. Não há dúvida quanto a isso. Isso nós estamos convencidos. Portanto, a matéria de conselho, decidir com segurança jurídica não é apenas citar a lei. Exige ponderar impactos, contexto e capacidade de execução. É isso que nós precisamos, de uma reflexão para saber esses impactos que podem, e essas decisões. Esse é o desafio do TCU e dos conselhos, de fazer essa parceria. Então, por último, eu gostaria de colocar assim, uma frase, por favor. O aperfeiçoamento do controle institucional não se alcança pela padronização absoluta, mas pela capacidade de compreender as singularidades jurídicas, operacionais e finalísticas de cada entidade pública. Não devemos jamais igualar os desiguais. Muito obrigado. Na sequência do nosso painel, chamo a doutora Fernanda Marinella, para que também faça uso da palavra. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Já estamos no boa tarde, mas como ninguém aqui almoçou ainda, eu vou garantir o nosso bom dia. E eu vou utilizar a palavra do ministro Benjamin para dizer, ministro, fiquei por último. Cada vez que um falava, eu ia rabiscando. Risca isso, risca aquilo, e, na verdade, sobrou muito pouco. Então, acho, ministro, que eu estou dispensando a minha fala aqui, posso ir embora, está tudo certo, tudo resolvido, e nós não temos mais o que conversar. Bom, mas como uma mulher não pode perder a oportunidade de fala, e como os últimos serão os primeiros lá na frente, a gente acredita nisso, eu gostaria de cumprimentar a nossa mesa, cumprimentando em primeiro lugar o nosso presidente, o doutor Sandoval, cumprimentar o nosso ministro Benjamin, doutor Rodrigo, doutor Gustavo. É uma honra fazer parte, então, dessa frente e de diálogo sobre os desafios da natureza jurídica dos nossos conselhos. Queria cumprimentar aqui na nossa plenária as nossas superintendentes do Conselho Federal de Engenharia, doutora Nathalie,
Dani, doutora Paula, cumprimentar todas as nossas equipes do Conselho Federal que estão aqui. Queria cumprimentar também o nosso procurador-geral, nosso Leandro Pitino, cumprimentar nosso CREA São Paulo, através do nosso secretário executivo, doutor Holmes, que vai falar aqui amanhã, e cumprimentar todos os demais membros e agentes do nosso Conselho Federal, estendendo, então, a todos os demais conselhos que estão aqui presentes. Acho que falar da natureza jurídica dos conselhos é falar, de fato, das nossas dores. O que nós vivemos todos os dias nos conselhos federais e conselhos regionais. Acho que o doutor Rodrigo foi muito feliz em dizer, cada dia nós somos uma coisa diferente. E o problema é, o órgão de controle, ele nos controla olhando para trás. Mas olhar para trás significa lembrar o que nós éramos naquele momento em que os atos foram praticados. E aí vem aquelas perguntas, né? O que significa uma autarquia sui generis? O que significa uma autarquia de regime híbrido? O que significa, na verdade, um regime jurídico administrativo mitigado? E o que significa, ministro Benjamin, erro grosseiro nesse contexto? Quando, na verdade, muitas vezes, os conselhos sequer sabem a sua natureza. E aí basta lembrar um pouquinho desse histórico, para lembrar que nós saímos lá em 1998, e não está tão longe assim. A Lei 9649 diz, conselhos, vocês têm natureza privada. É verdade que nós nascemos autarquias íntegras, puras, nascemos autarquias de regime público e indiscutível. Mas em 98 ganhamos o regime privado, e todo mundo já falou isso aqui. Mas vejam, em 98 os conselhos dão um cavalo de pau na sua natureza jurídica, realizam novos contratos de trabalho, realizam novos contratos com os seus entes prestadores de serviço, e a natureza passa a ser, então, uma natureza privada. A matéria é levada ao Supremo Tribunal Federal, e a DI 1717 disse não pode ser natureza privada, não pode, ele exerce poder de polícia, e como poder de polícia, a segurança jurídica exige natureza pública. E aí mais um cavalo de pau. Não é privado, agora é público. Mas é público o que? Autarquia? Não. É público autarquia sui generis. É público autarquia especial. É público que tem regime misto e mitigado. Misto e mitigado em quê? Misto e mitigado quando? Misto e mitigado como? O que de fato os conselhos têm de liberdade? O Supremo Tribunal Federal define a natureza jurídica, é fato. Mas quem diz a forma como nós devemos conduzir todos os dias é o Tribunal de Contas. Nós não temos norma que dê a linha do regime híbrido, do regime misto, do regime sui generis, e vivemos todos os dias uma montanha-russa. Mas passamos adiante, e vem a ADC, então, a 36, e a ADC 36 complica o nosso dia dizendo, olha, o nosso quadro de pessoal é do regime seletista. Mas o Supremo Tribunal Federal diz na sequência, é um seletista que tem que fazer concurso público, ok? Mas o seletista faz concurso público, e no seletista, quando o empregado não presta bem o serviço, ele é demitido. Mas se eu faço concurso público, como eu vou demitir? No dia seguinte? Ah, não, tem que ter processo administrativo disciplinar para fazê-lo. Mas o regime não é seletista? E dói mais. Celebramos um acordo coletivo de trabalho. Celebrado um acordo coletivo de trabalho para empregados que lá antes de 88, por exemplo, já recebiam 14º e que continuam nos quadros do Conselho. E vem o TCU e diz, não pode pagar 14º. A autarquia não pode pagar 14º. E aí o Conselho, então, corta o 14º. Obedece o TCU e corta. Corta, não pode pagar, tá certo, cumpre o TCU. No dia seguinte, o sindicato entra com uma ação na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho diz, pague o 14º. Está no acordo coletivo de trabalho. E aí você paga o 14º. E aí imagine a segurança jurídica desse gestor público que tem o seu CPF na responsabilidade da condução desse recurso. Se paga, é porque jogou dinheiro fora. Se não paga, a Justiça do Trabalho condena e diz pague. E aí os empregados fazem greve, não é? E quando fazem greve, você explica o quê? Ah, o regime é híbrido, o regime é misto, eu não sei o que fazer. E vamos mais. Nós temos ainda que pensar regime jurídico único e aposentadoria. Quando o Supremo Tribunal Federal disse que o nosso quadro era seletista, muitos já eram estatutário há muitos anos. Éramos autarquias puras. E agora eles vão se aposentar. Eles vão se aposentar e querem aposentadoria pela integralidade e paridade.
Eles têm direito a isso? E como eu vou ajustar? Ele não está no regime único, ele não está na aposentadoria do regime geral. Como eu vou arrumar essa história agora? CREA Rio de Janeiro sofre todos os dias com esse problema. E assim os nossos problemas continuam. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi definir a natureza jurídica, mas não disse como nós vamos efetivá-la. Dizer que o regime é híbrido e é misto significa, sim, a montanha-russa de cada acórdão do TCU. E aí nós temos, ministro Benjamin, o senhor merece esse elogio, o 1925 é um acórdão extraordinário. Mas é um acórdão extraordinário que tem como base o poder fiscalizatório dos nossos conselhos. E diz então o acórdão do TCU: os conselhos só fiscalizam e gastam seu dinheiro com fiscalização em 10% do que arrecadam. 10% do que arrecadam. Mas o TCU tirou de onde essa informação? Dos próprios conselhos. Infelizmente, fomos nós, conselhos, que emprestamos essa informação equivocada. Mas porque naquele momento, o entendimento era de que fiscalização era pura e efetivamente a ação do fiscal. Quando o fiscal ia na unidade, o salário dele, o carro que ele usava e a gasolina, era a fiscalização. Ponto final. Mas o fato é que não é isso a fiscalização efetiva. Os nossos conselhos, eles têm poder normativo e precisam regulamentar isso. É feito através das comissões temáticas, através do plenário do Conselho Federal. Mas o Conselho também tem o poder de padronizar os sistemas de tecnologia, e isso também é fiscalização. O Conselho também tem a responsabilidade de supervisionar os seus regionais, e isso é também fiscalização. Mas se a gente para fazer a conta, isso é 10% do que arrecada? Óbvio que não. Então, o Acórdão 1925 foi um marco naquele momento histórico, em que o Tribunal de Contas nem controlava os conselhos, mas hoje ele precisa ser repensado. Ele precisa ser reconstruído para uma realidade que nós investimos muito mais do que 10%. E passamos adiante. O Acórdão 1648, que trata, portanto, dos dados abertos. Hoje o ministro Gilmar disse aqui, os conselhos têm um centro de informação praticamente extraordinários. Sabem tudo de todas as profissões e têm dados de todos os profissionais do nosso Brasil. Qual é o investimento que nós temos na proteção desses dados hoje? O que nós, conselhos, podemos de fato contratar de tecnologia, e o TCU não vai dizer que nós estamos fugindo da nossa finalidade para garantir a proteção desses dados. Sem dúvida alguma, é um banco de dados extraordinário e que precisa de proteção. E o TCU diz mais, temos que unificar os nossos dados no CPF. Quem aqui já conseguiu fazer? Tudo tem que estar higienizado. Os seus dados precisam ser higienizados, tudo como referência no CPF. Senhores, e também, o Acórdão 1648 disse, os dados são abertos. Os seus dados precisam ser públicos, não somente lidos pelos olhos humanos, mas lidos pelas máquinas, lidos através de robô, e isso é dado aberto. Mas quem aqui até 2024, teve condições de investir nisso? Nós não podemos cobrar anuidade com ação judicial, disse o doutor Rodrigo, porque R$10 mil ultrapassa muito mais a nossa capacidade. Não podemos fazer acordo sem previsão em lei anterior. Remissão não é possível sem lei anterior. Ah, mas nós podemos fazer acordo com os bancos e pagar 30% para o banco do que você tem que cobrar. Como é que você justifica os investimentos na proteção de dados, na higienização dos bancos e ainda na garantia da leitura em dados abertos, se você não pode arrecadar? Lembrando que a arrecadação é das anuidades, basicamente isso. É de fato, nós estamos falando de um orçamento geral em mais de 8 bilhões. E isso faz com que os órgãos de controle se preocupem. Saímos de uma realidade em que quem nos controlava era o Ministério. Não tem supervisão ministerial. Mas o TCU diz à Presidência da República, é preciso ter algum controle pelo Poder Executivo. E a Presidência da República cria aqui o chamado grupo de trabalho, que o doutor Gustavo contou, para dizer, nós precisamos controlar os conselhos. E até agora ninguém sabe se a supervisão ministerial vai aparecer de volta. Mas o fato é que o Acórdão 309 do TCU, ele traz um marco muito importante para a nossa história. E é dizer que o conceito de fiscalização não é mais o do Acórdão 1925. O conceito de fiscalização é o de governança. O conceito de fiscalização é de análise de risco.
O conceito de fiscalização diz respeito à integração de todo o sistema de capacitação dos nossos profissionais e dos nossos fiscais. A fiscalização diz respeito não mais àquela atividade reativa do fiscal, e sim à atividade proativa do sistema. Nós estamos falando, de fato, de um sistema regulatório das profissões. Os conselhos eles modificaram a sua posição para quase agências reguladoras. E me perguntaram recentemente, eu preciso estruturar numa lei unificada? Nós não podemos ignorar, e foi dito isso lá na Presidência da República, cada conselho tem a sua lei própria, cada conselho tem as suas especificidades. E dizia aqui o doutor Rodrigo, o meu plenário tem 27 cadeiras. E eu diria aos senhores, o Conselho Federal de Engenharia, com mais de 1,5 milhão de profissionais, tem 18 cadeiras. Então, cada conselho tem uma realidade diferente. E o que nós precisamos é entender que essa singularidade tem que ser tratada pelo Tribunal de Contas em cada uma das determinações. Nós não podemos imaginar que as diárias serão calculadas num valor inferior ao que o profissional gasta para vir aqui. E concordo com o doutor Rodrigo, nós estamos falando de cargos honoríficos. Quando o TCU determina o valor da diária igualzinho ao do governo federal, nós não podemos ignorar o fato de que o servidor público do regime jurídico único, que se submete à norma do governo federal, quando ele se desloca para prestar um serviço, ele ganha o salário dele, mais a diária, a passagem e tudo mais. Mas os agentes honoríficos do sistema de conselhos, não. Eles são agentes honoríficos e não recebem salário. Portanto, não há qualquer sentido uma diária que não compense as suas despesas. Eu não estou falando de remuneração. Eu não estou falando que a diária vai remunerar. A diária vai indenizar os nossos gestores. Nós não podemos acatar a norma do governo federal para quem não tem salário, para quem não tem remuneração, para quem sai da sua casa de forma simplesmente a contribuir com o conselho profissional. Acho que razão sim tem, doutor Rodrigo. É hora de remunerar, é hora de profissionalizar. Afinal de contas, é o CPF dele que vai para a conta na hora de responder junto ao Tribunal de Contas. É o CPF dele que vai pagar qualquer condenação do Tribunal de Contas. Senhores, e aqui há uma questão muito importante. Nós não estamos falando de um cenário pacífico. E a lei de introdução ao direito, ela traz exatamente esse cuidado. Analise cada situação de acordo com a realidade daquele momento. Os conselhos não têm uma natureza definida, pronta e estabelecida. Ora é uma coisa, ora é outra. Ora pode isso, ora pode aquilo. O fato é que hoje, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal de Contas trazem para os conselhos não somente aquela fiscalização arrecadatória, mas sim uma proteção das categorias profissionais, uma proteção do exercício profissional. Quando o Supremo Tribunal Federal diz, olha, eu não posso suspender o profissional por inadimplência, eu não posso negar a inscrição por inadimplência, eu não posso penalizá-lo, eu estou protegendo o exercício profissional. Eu estou garantindo os direitos fundamentais, estou garantindo a liberdade do exercício profissional. Mas, de outro lado, o Tribunal de Contas diz, você precisa proteger também a sociedade. O Acórdão 309 diz, nós queremos o compromisso cidadão. A sociedade está no centro da atuação dos conselhos. O cidadão é o objetivo principal da atuação dos conselhos. Mas para que a gente possa proteger a sociedade precisa entender para que serve um conselho profissional. Conselho profissional não é sindicato. Conselho profissional não serve para proteger ou para cuidar de um mercado de trabalho. Ele serve, de fato, para regulamentar, para disciplinar, para proteger e para explicar à sociedade o papel de cada uma dessas profissões. Então, nós precisamos entender que os nossos conselhos precisam falar mais perto da sociedade. Nós precisamos colocar os conselhos na responsabilidade de proteger, de fato, o cidadão. Mas esse não é um desafio simples. Eu fiquei muito feliz quando saiu o Acórdão 309, porque eu acho que o Acórdão 309 ele resolve inúmeros problemas de atuação da fiscalização dos conselhos. E sabe aquela dúvida, eu posso contratar ou não? Está dentro da minha finalidade ou não? Cada vez que a gente vai responder isso, olha para o 309.
O 309 ele traz uma abertura gigante para a atuação profissional e cabe sim a atuação para capacitar, cabe sim a atuação para supervisionar, cabe sim a atuação para fiscalizar, cabe sim a atuação para contratar tecnologia. E tudo isso diz respeito à atuação principal do nosso conselho, que é exercer a proteção do cidadão no exercício, na regulamentação do exercício profissional. E quando nós falamos desses acordos ou dessa estrutura normativa do nosso sistema, eu acho que nós, que atuamos nos conselhos, temos um desafio diário de fazer o que o ministro Benjamin disse aqui, aproveitar as aberturas que a norma diz e aproveitar o que o doutor Rodrigo disse, aplicando os princípios do direito administrativo, construir um novo ordenamento para os conselhos, com responsabilidade, com compromisso na proteção do recurso público, mas, acima de tudo, usando a liberdade que a lei permite, construindo um novo direito administrativo. Na verdade, eu que atuo no direito administrativo há muitos anos, penso que os conselhos de classe fazem parte de uma nova modalidade, de uma nova categoria. Tem lá a autarquia, das autarquias saem as agências reguladoras, das autarquias saem as universidades federais e das autarquias saem os conselhos de classe. Mas os conselhos de classe não são autarquias puras e não podem seguir tudo o que diz o regime público. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade tem que ser parametrizada. Acho que o Rodrigo foi muito feliz quando diz: os princípios servem para alguns posicionamentos, mas para outros eu preciso de lei. Os princípios servem para fundamentar algumas exigências, mas para outras eu tenho que cumprir a lei dos servidores públicos. Os princípios servem para definir algumas regras, como a lei de responsabilidade fiscal, mas, de outro lado, eu preciso regulamentar e cumprir as diárias de acordo com a norma federal. Então, é dizer que nós estamos tratando de dois pesos e de duas medidas. Ora é regra pública, ora é flexibilidade. E assim vem se estabelecendo. Então, nós não temos uma definição clara do que é o regime híbrido. E, aproveitando a presença do ministro Benjamin aqui, acho que é importante que o nosso Tribunal de Contas, ministro, realmente traga essa aproximação, e eu acho que isso tem acontecido. Eu, na verdade, tenho tido grandes oportunidades junto à CGSEX e junto à equipe do Compromisso Cidadão, no sentido de construir uma aproximação para dizer o que cada conselho, de fato, exerce, como ele se compõe, como é a sua eleição, como é a sua estrutura administrativa. E a gente espera que, de fato, todas as peculiaridades dos nossos conselhos sejam vistas pelo Tribunal de Contas como uma singularidade relevante para a construção desse novo ordenamento jurídico. Acho que a tarefa não é fácil, mas a tarefa é, sim, de criatividade, de responsabilidade e de muito compromisso com a finalidade principal dos conselhos. Então, nós estamos aqui para aprender, mas especialmente para construir um novo ordenamento, uma nova regra, um novo modelo que deverá dar mais segurança jurídica a todos que atuam nos conselhos públicos. Parabéns pelo evento e muito obrigada pela oportunidade. Bom, ouvindo a última fala do painel, eu acho que enriquece bastante. Eu vou aproveitar a minha condição aqui de coordenador da mesa e dizer que, como fisioterapeuta, os temas aqui e a forma de manifestação típica de advogados, enfim, nos faz refletir bastante. No meu dia a dia, eu tenho que ouvir os colegas advogados me dizendo é assim, precisa ser desse jeito. Eu tenho que ouvir o meu colega profissional dizendo eu preciso disso, eu preciso que me entendam, eu preciso ser respeitado, eu preciso de espaço, eu preciso de proteção. Eu tenho que ouvir o cidadão dizendo cadê o profissional que eu preciso? Qual é a segurança que eu tenho desse procedimento que ele faz? E, obviamente, a gente ainda tem que... eu costumo dizer que tem que ser leve, a gente tem que se divertir. Divertir não no sentido jocoso, mas tem que ser prazeroso também a atividade, senão não tem porquê. Então, eu parabenizo a todos os meus colegas, presidentes de conselho, regionais, federais,
aqui também muitos funcionários, e eu acho que no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a gente vem tentando trazer a importância do profissional contratado, ele é a espinha dorsal do Conselho. A gestão ela é passageira, mas a espinha dorsal, a necessidade que os profissionais que compõem os quadros efetivos das autarquias, que eles se também invistam dessa responsabilidade, que não é só do gestor, mas de todo um quadro que tem que estar sempre atualizado, e por isso a gente está aqui nesse evento apoiando. Então, eu quero dizer que foi muito bom ouvir aqui o ministro trazendo a visão que o Conselho, o Tribunal de Contas da União traz sobre os limites dos conselhos no âmbito da contratação pública. Eu acho que isso é muito importante, porque isso, obviamente, protege o erário. Todo o resgate histórico aqui trazido pelo doutor Gustavo, doutor Rodrigo, a doutora Fernanda, e também o posicionamento frente ao nosso dia a dia, frente à nossa vontade de cumprir toda e qualquer norma, mas que a gente também precisa ter o espaço para que essas normas possam, da melhor forma possível, ser executadas nos nossos conselhos regionais e federais. Esse poder de polícia, que não é fácil, porque a gente também precisa ter uma estrutura logística, uma estrutura normativa, a gente precisa estar atento também ao que está acontecendo no mercado de trabalho, a gente precisa estar atento às novidades, a tudo que está acontecendo, à ciência, enfim. Então, esse nosso espaço, esse nosso painel, eu acho que serviu bastante para algumas reflexões, para aproximar. Eu acho que isso é importante. Nos resgates históricos aqui, a gente imagina que é necessário que os conselhos, e eu vejo isso muito claramente, se permitam também serem conhecidos, serem vistos na sua essência, naquilo que a gente realmente faz, e durante muito tempo, talvez a nossa postura assustada frente a todo esse cenário deu a entender que talvez a gente não tivesse querendo mostrar o que está fazendo, e eu acredito que isso talvez tenha gerado desdobramentos desnecessários. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a honra de ter estado aqui, no meio de gigantes dessa lide nossa, agradecer também à academia que nos proporciona esse espaço para que a gente possa estar dando esses pequenos passos no sentido de aprimorar o nosso fazer, e dizer que eu me irmano com todos os meus colegas de conselhos federais, no sentido de que a gente busque, sim, um entendimento. Foi falado aqui que a gente gosta de brigar muito, eu acho que sim, a gente tem isso, a gente não chegou aonde chegou porque está conformado, o inconformismo com alguns detalhes do nosso dia a dia faz com que a gente faça esse movimento, saia dos nossos consultórios, das clínicas, das universidades, dos escritórios, e nos lance nessa questão de tentar também resolver essas inquietudes de cada área, de cada profissão. Mas, nesse caso aqui, eu quero dizer que é muito prazeroso poder estar aqui nesse momento histórico, e eu acho que não é à toa, doutora Fernanda, a senhora traz muito bem isso na sua fala, que talvez esse momento que a gente vive, não é por acaso que a gente tem os presidentes nos conselhos federais e regionais que a gente tem hoje. Eu acho que o entendimento desse nosso papel, o entendimento de que a natureza das autarquias, ela pode não estar muito bem definida, mas que o papel normativo, fiscalizatório das autarquias sui generis, eles jamais foram afetados. Eu acho que, em essência, e óbvio que existem desvios, mas eles têm que ser vistos de forma separada, não podem ser regra. Os desvios nessas condutas não caracterizam a essência da grande maioria. A grande maioria, sim, levanta cedo, vem a Brasília quando pode, faz reuniões intermináveis na busca de fazer o seu melhor, de fazer o certo porque é o certo, e não de buscar uma forma de errar propositadamente. Então, eu agradeço aos painelistas, a gente avançou no horário, eu conversei com eles, eles ficam à disposição para tirar qualquer dúvida, enfim, mas eu encerro aqui o painel na certeza de que a fala de todos os senhores e da senhora contribui muito
para estancar um pouco da nossa inquietude em frente a diversas questões que são nos colocadas no dia a dia, quando a gente aceita, às vezes, o chamamento das nossas profissões a estar à frente do Conselho Federal, do Conselho Regional, para tentar realmente contribuir na gestão das profissões. Muito obrigado. Agradecemos aos painelistas pelas excelentes colocações e faremos um intervalo para o almoço.